Olá, tudo bem? Como é que estão, queridos amigos? É uma honra matar saudade com vocês e completando, fazendo com que tudo aquilo que está no meu coração, na sinceridade da minha existência, de compartilhar com vocês aquilo que Deus coloca no meu coração. Então, queridos amigos, receba tudo que nós vamos falar para que realmente você seja abençoado. Eu quero compartilhar rapidamente algumas coisas com vocês sobre o que a Bíblia fala de amizade. Uma coisa tão preciosa que é a amizade. A gente se alegra com os amigos, quando os amigos estão bem, se entristece com os amigos quando eles não estão muito bem. Isso faz parte do ser humano. Deus nos fez assim, sociáveis, e toda essa origem que nós temos de necessidade de compartilhar coisas, isso vem de um Deus que nos fez, que nos moldou conforme a sua imagem e semelhança. Então me permita, queridos, me permitam compartilhar com vocês o que está na Bíblia, no Evangelho de João. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor Jesus ele vem trazendo lá desde o capítulo 13, mais ou menos, orientações aos seus amigos, aos discípulos, aos apóstolos, a respeito das últimas orientações. Ele começa falando que voltaria ao Pai, ou seja, pré-anunciando a sua morte, falando a respeito de coisas mais abertamente, mais claramente, assim, sobre coisas do reino, da eternidade, que os discípulos estavam acompanhando, mas às vezes faltava compreensão total, e Jesus é muito claro ali, a partir do capítulo 13, falando a respeito do seu retorno ao Pai, retorno ao céu. Ele fala que, olha, eu vou voltar para a casa do Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai, ele enviará um outro Consolador, que no grego é allos paráclitos, que é da mesma origem, quer dizer, então a mesma origem de Deus Pai, o Deus Filho, que é o Senhor Jesus o Cristo, e é o Espírito Santo. Então, ele fala sobre muitas coisas, ele ora, intercede, orienta os discípulos. E eu quero chamar a atenção sobre uma questão, queridos, que está lá no capítulo 15, mas uma coisa bem específica, como eu falei a respeito de amizade. Ele fala lá no versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então fica muito claro que o Senhor Jesus estava dando a sua vida não só aos ou para os discípulos, né? Aquele amigo de verdade, a própria vida em favor dos amigos. Mas o Senhor Jesus, ele faz o sacrifício de doar-se, de dar-se, né? Toda aquela simbologia que se vê na Santa Ceia, mas não é a questão hoje, né, queridos? A questão é de o Senhor Jesus, o verdadeiro amigo. Os nossos amigos que temos durante a nossa vida, a nossa existência, às vezes correm o risco, e somos seres humanos, de por uma situação ou outra falhar, porque somos seres humanos, como eu havia falado, por uma situação ou outra. Às vezes a gente se entristece por alguma questão, uma fala, alguma atitude, mas hoje eu quero falar sobre o verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus. Então, nesse contexto, né, no versículo 15, diz assim, ó:
Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então o Senhor Jesus, ele quer compartilhar comigo e compartilhar contigo o reino de Deus. Então, dentro de tudo que o Senhor tem falado, é mostrar o reino a nós, ou trazer o reino de Deus até nós, e mostrar que realmente nós somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Isto, nós vamos falar numa outra ocasião a respeito dessa questão. O próprio Pai Nosso fala sobre isso, né? Venha até nós o teu reino. E através do Senhor Jesus, o reino de Deus está disponível a mim e a ti. O Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas, lembra que eu disse Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de Lucas, um médico, estudioso, pesquisador, capítulo 7, versículo 34, tem uma passagem que fala, 7:34, fala assim: veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. É toda uma situação onde os fariseus, que são os intérpretes da lei, julgavam a Jesus pelas atitudes de Jesus, que se misturava com o povo. Vamos usar um palavreado bem simples, né, nessa noite. Então ele se misturava com o povo e ele era julgado por isso, né? Então, amigo de publicanos, aqueles que cobravam impostos, amigo de pecadores, aquelas pessoas que não tinham uma vida ilibada, vamos dizer, usar essa expressão, e ele era julgado pelos religiosos. Às vezes, o grande erro de muitas pessoas, e às vezes até dentro de igreja, é a religiosidade, onde a gente não olha com o olhar de Cristo, com o olhar de amor, vendo que o Senhor Jesus, ele morreu por todos nós, que o Senhor Jesus, ele doou-se por todos nós, ele nos amou apesar de nós sermos como nós somos. O exemplo de Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era o maioral dos publicanos. O que acontece? Ele queria ver Jesus, ele tinha uma necessidade de ver Jesus, e ele sobe numa árvore, porque era de baixa estatura, ele sobe numa árvore para ver Jesus, e tem todo um contexto no capítulo 19 de Lucas, que Jesus olha para Zaqueu. Imagina o olhar de Deus no profundo da alma, onde vê uma necessidade real. Assim é Jesus quando olhou para mim e olha para ti. Às vezes a gente dá desculpas, a gente argumenta com a nossa inteligência, com as nossas desculpas, com as nossas barreiras, com os nossos escudos emocionais, mas assim como Jesus olhou para Zaqueu, ele olhou para mim e olha para ti. E Jesus ele disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar na tua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, ele é impactado com a presença, com o olhar, com o amor de Jesus, que não foi um olhar de julgamento, porque o Zaqueu ele era julgado, ele era execrado pelos seus compatriotas judeus, porque mesmo ele sendo judeu, ele trabalhava para os romanos e cobrava impostos, às vezes mais do que devia. Então, amados, uma lição que é: o Senhor Deus nos ama, apesar de nós sermos como nós somos. E quando Zaqueu é impactado com o olhar, com a presença do Senhor Jesus, ele realmente muda de vida. De dentro de Zaqueu, do interior da sua alma, da sua verdade, ele diz: olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver o dobro ou tantas vezes mais. E ele é impactado: eu não quero mais esse tipo de vida para mim.
que Deus te ajude, nos ajude a realmente tomar posições. Por isso que Jesus, ele fala ali, quando eu estava lendo em João, ele fala: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu digo. Não adianta a gente dizer que é amigo, que conhece, que quer a Jesus, que conhece a Jesus, mas um conhecimento de uma vez ouviu falar. Mas quando a gente conhece quem é Jesus, diz assim, ó, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A nossa vida muda. O sentido, a razão da nossa existência muda. E Deus nos ama, amigos. Porque se nós olharmos a vida de Jó, mesmo quem não conhece a Bíblia, já ouviu falar em Jó. E a Bíblia fala dos amigos, entre aspas, de Jó. E Deus nos ama por causa, não apesar, por causa de uma verdade da nossa existência, que é a causa da nossa existência. Às vezes as pessoas não sabem qual é o propósito da sua vida. Mas então, queridos, a Bíblia fala lá no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 21, que Jó, ele buscava conforto, consolo, ajuda dos seus amigos, né? Mas os amigos de Jó, às vezes a gente tem amigos de Jó, né? Tipo aqueles na época de Jó, que dizem, não, tá acontecendo tudo isso na tua vida porque alguma falha tu tá tendo, alguma coisa tu fez de errado. E às vezes a gente tem amigos assim, amigos que são não tão amigos assim, que não se compadecem e procuram ajudar, mas aqueles amigos mais acusadores, ó, alguma coisa tu tá falhando. Mas Deus, no seu amor, ele tem um propósito, às vezes, de agir em situações, às vezes, que nós sofremos. Porque se nós olharmos o livro de Jó, no capítulo 42, lá no versículo 6 até o 10, 11 mais ou menos, né, fala que o Senhor, ele muda a situação, ele muda o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Que fica essa lição para nós, que nós, mesmo tendo amigos que não são tão amigos assim, mas quando a presença do Senhor está em nós, mesmo as pessoas nos acusando de coisas que nós não fizemos, mesmo pessoas sendo falhas conosco, a nossa vida tem que ser inteiramente de um amor verdadeiro por essas pessoas. E muitas vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida para ver atitudes em nós, a sinceridade do nosso coração. Por isso que às vezes a gente só quer receber, mas Deus quer ver nós nos doando também. Por isso que Jó está registrado lá no capítulo 42, versículo 6 em diante, diz que o Senhor só mudou a situação do Jó, o cativeiro, a prisão que ele estava, quando ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia fala que ele foi restituído muito mais do que ele tinha. Muito mais. Deus tem muito mais para nos dar quando ele vê em nós atitude de amizade sincera. Lembra quando eu falei de Judas? Jesus, quando ele é traído por Judas, ele diz, amigo, com um beijo tu me traz? Jesus sabia de toda a situação, mas ainda diz, amigo, eu sou teu amigo. Não faz isso. Ou seja, usando um palavreado que as pessoas me conhecem, diz, te liga, Judas. É difícil, né? Às vezes a gente quer mais receber do que dar. Mas o verdadeiro amigo que se doou por nós, que deu a vida por nós, foi o Senhor Jesus. Tem um grande homem na Bíblia, lá no Antigo Testamento, chamado Abraão.
Abraão, pai da fé, lá no Antigo Testamento, patriarca Abraão. No livro de Tiago, no Novo Testamento, tem uma passagem citando Abraão, lá no início do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Na relação com Deus é assim. Deus nos chama, Jesus nos chama de amigos. Mas o quanto eu sou amigo de Deus? Aqui nós vemos Jesus falando aos discípulos: vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, onde Jesus não havia vindo ao mundo, mas Abraão compreendeu e diz que creu Abraão em Deus. Então, queridos amigos e amigas, o crer em Deus nos faz ser amigos de Deus. Sabe por quê? Porque se há dúvidas de um Deus poderoso que me ama, se existe dúvida, desconfiança ou situações em que eu não acredito nesse Deus que fez o céu e fez a terra, e conhece os meus pensamentos, e sabe do dia a dia da minha vida, e sabe do que eu vou falar antes de eu abrir a boca. Se eu não creio nessas verdades, que Deus quer o melhor para a minha vida, que Deus quer a me abençoar, apesar das vezes de situações difíceis na minha vida, Deus permite para que nós venhamos estar mais perto dele, que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não creio nessas coisas, eu nunca vou ser chamado amigo de Deus. Então, por isso que, mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, que é Deus em carne, ou Deus encarnado aqui na terra para nos mostrar essas verdades, mesmo antes, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós vemos um homem que foi chamado amigo de Deus. Se alguém quer ler a Bíblia, nessa situação, no segundo livro de Crônicas, fala sobre isso, que Tiago repete. E quando fala a respeito disso, queridos, eu preciso ver a minha vida, e você precisa ver a tua vida. Faça uma reflexão do teu dia a dia. Como é que está o teu relacionamento com o Senhor Deus? Às vezes a gente busca consolo nos amigos naturais, humanos, isso é da natureza, isso é da emoção humana, isso é do viver do dia, mas não depositar tudo, toda a nossa vida, todo o nosso ser aos amigos de carne, ou seja, amigos naturais, humanos como nós, porque por uma situação ou outra às vezes vão falhar, mas Deus não falha. O amor de Deus nunca vai falhar. O amor do Senhor Jesus por mim e por ti nunca vai falhar. Como eu disse, apesar de nós sermos como somos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, Deus nos ama. Tem uma passagem de um livro que é muito poderoso, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, lá na Bíblia está lá, Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até o 9, diz: pela graça fosse salvos. Ou seja, de graça, eu não paguei nada, eu não fiz nada para isso. Pela graça eu fui salvo, nós fomos salvos. Por meio da fé. Então, o meio da salvação pela graça foi a fé. Então, Abraão creu, foi pela fé. Isto, aleluia, vem do Senhor Deus. Por mais que nós vivemos, amados, que numa situação que nós achamos que tudo nós podemos, estamos vivendo tempos onde as pessoas têm acesso a tudo, falando a respeito de informações, tudo que você
quer saber, está à distância de um clique. Todas as facilidades que a modernidade nos traz. Mas a salvação, a paz real, a alegria real, aquilo o mundo não pode dar. Não vem também trazendo de novo Efésios, capítulo 2. Não é por obras, não é pelo fazer, pelo excesso de coisas. Vou fazer as coisas boas para que um dia contabilize o meu bem-estar nesta terra, ou alguns acreditam na outra vida. A Bíblia diz que não vem por obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pois nós somos criaturas dele, criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, como antes já havia. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem para você, que venhamos procurar ser mais amigos de Deus do que do mundo. O mundo que eu digo é fazer agradar a todos a qualquer custo, em troca de uma amizade. Às vezes a gente abre mão de princípios por causa de amizades. A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, queridos, nesse sentido, às vezes nós temos comportamentos muito errados, porque nós queremos agradar as pessoas, ser pessoas legais para o mundo e às vezes contra a nossa natureza. Que Deus nos ajude, que possamos estar convictos de que nós somos propriedade de Deus. Eu sou, tu é também propriedade de Deus. E que o Espírito Santo te console, que você seja consolado por Deus, consolada por Deus, que você seja abraçada por Deus, o verdadeiro amigo que não te desampara, aquele que te consola, aquele que conhece as tuas lágrimas, aquele que conhece o teu choro, onde os amigos de escola, amigos do trabalho, parentes, seja quem for o amigo, a amiga, aqueles que não conhecem, às vezes, as lágrimas que molham o travesseiro na madrugada, aquelas tristezas que você não quer expor, não quer mostrar as tuas fragilidades, onde você mostra um sorriso por fora, mas por dentro está chorando. O mesmo Jesus que olhou a Zaqueu e viu a tristeza que estava na sua alma e disse: Zaqueu, eu vou para tua casa, Zaqueu. Eu vou jantar contigo, Zaqueu. Eu quero que tu saiba que eu sou teu amigo. Eu não sou como os outros acusadores, aqueles que te veem pela tua função, mas eu sei que tu precisa de um amigo verdadeiro. E o verdadeiro amigo é o Senhor Jesus. Creia nisso, querido. Creia nisso, querida amiga. Que Deus te abençoe todos os dias. Todos os dias o Senhor te abençoe.